Pai do Senhor, meus irmãos, apacentar, Pai do Senhor, todos aqueles que estão assistindo agora. Hoje é culto de casais. Deus quer falar com vocês, casais casados, namorados, noivos, enfim. Hoje é uma noite de bênção. Que você possa fechar teus olhos para que a gente possa iniciar esse culto orando. Senhor, abençoa poderosamente a palavra, os louvores, enfim, que tudo que seja ensinado hoje seja para a honra e glória do teu nome. Pai, manifesta-se em nome de Jesus no meio do teu povo e que ao encerrar esse culto, esses casais possam estar mais alicerçados na rocha, que é Cristo Jesus. Isto eu oro e te agradeço. Amém. Queridos, Deus abençoe, louve ao Senhor, glorifique a Deus, aprenda muito e seja um casal feliz. Amém? A paz do Senhor, queridos. Estamos aqui para celebrarmos o nome do Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade, proclamarmos as suas grandezas, em nome de Jesus Cristo. Adore conosco. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia, somos filhos. Meu Deus sabe tudo, o meu Deus sabe tudo que eu preciso. Pra quê? Pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas. Eu não temerei, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia, somos filhos amados do Senhor, chamados para proclamar as suas boas obras, chamados para proclamar a sua grandeza, para declarar que Ele é grande, para declarar que Ele faz coisas tremendas. Aleluia, aleluia, nós te adoramos, Senhor. Cantamos um cântico novo na Tua presença nesta noite, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação.
anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. Já quero justificar desde já a ausência da minha esposa, no momento ela não está podendo estar aqui, mas que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Deus tem colocado uma palavra no meu coração esses dias e eu creio que ela é propícia para esse momento. O tema para essa palavra é ouvindo a voz de Deus. Desde o princípio, Deus ele se manifesta através das palavras com a humanidade. No Éden, ele se manifesta a Adão e Eva. No dilúvio, com Noé. No deserto, com Moisés, através da sarça ardente. Na Babilônia, com Daniel. No decorrer da história, com Isaías. No monte, aos discípulos, com Jesus, e através da sua palavra conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E a voz de Deus é uma voz inconfundível. Tem um salmo aqui na palavra do Senhor que eu gostaria de compartilhar com vocês, Salmos 29. Você acompanhe aí na sua casa, onde você estiver nesse momento, em nome de Jesus. O Salmos 29 vai falar sobre a voz do Senhor. A voz do Senhor ela se manifesta de várias formas. Ela não existe espaço de tempo, não existe local, não existe forma determinada para que a voz dele se manifeste. Para alguns é como um trovão, para outros é como uma brisa suave. E para cada um de nós individualmente, Deus tem uma forma e uma maneira de falar. E aqui no Salmos 29, 3, vai falar um pouco dessa voz do Senhor. Diz assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz: glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a voz do Senhor. Existe um casal na Bíblia, e esse casal ele nos ensina algo maravilhoso. Esse casal ele recebeu de Deus uma missão que, no meu entendimento, é uma das maiores missões que Deus dá ao ser humano, que Deus dá à humanidade. Esse casal todos conhecem, é José e Maria. Maria ela recebe a visita do anjo e é anunciado o nascimento de Jesus. No primeiro momento ela não entende, no primeiro momento ela fica confusa, ela fica temerosa, mas logo ela aceita o chamado e ela se coloca à disposição de Deus. Logo em seguida, José,
ele sabe do acontecido, ele sabe que Maria está grávida, mas ele entende que não é dele. E humanamente falando, José ele fica também temeroso, ele não entende aquela situação. E a Bíblia vai dar um detalhe: por ele ser um homem justo, ele intenta deixá-la secretamente. Ou seja, ele tenta resolver da maneira dele, da forma que ele entende que é certo. Porém, José nos ensina um princípio. Mesmo diante de toda essa turbulência, de toda essa confusão, de toda essa falta de entendimento, José, ao invés de se desesperar, a Bíblia vai nos relatar que ele vai dormir. Ou seja, diante da adversidade, José tem condições, tem paz para dormir. E somente aqueles que têm relacionamento com Deus conseguem fazer isso. E no momento que José está dormindo, um anjo do Senhor aparece a ele e fala para que ele não faça aquilo que está no seu coração, mas que ele receba Maria como sua esposa. E aí José toma essa decisão sábia e realmente recebe Maria como esposa. É interessante que a partir daquele momento, ao invés do anjo continuar falando com Maria, ele passa agora a se comunicar com José. E a partir dali a gente percebe-se que José ele ganha uma habilidade que é de falar com Deus através de sonhos, ou Deus falar com ele através dos sonhos. E ali, por 3 vezes no livro de Mateus, a gente percebe que o anjo do Senhor aparece a José e comunica a sua mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. A voz do Senhor, ela é inconfundível. A voz do Senhor, ela não deixa dúvida. José, ao aceitar o chamado, ele cumpre o propósito de Deus para a sua vida. Ele recebeu a missão de educar, de criar nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Ele faz esse papel muito bem feito e a gente vai vendo os frutos dessa criação, dessa educação de José. Jesus, com 12 anos, já está debatendo com os doutores da lei e aquilo causa um espanto naqueles homens e aí eles querem saber, né, da linhagem de Jesus, de onde Jesus vem. E a gente entende, né, que uma boa parte da criação de Jesus é consequência dos ensinamentos de José. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele não para de falar conosco. Deus, ele continua falando com a humanidade, ele continua falando com você, comigo. E diante de algumas situações, naturalmente o homem ele para de ouvir a voz de Deus. Nesse dia que temos vivido, temos ouvido muitos barulhos, muitas palavras, muitas vozes. Algumas estatísticas, algumas notícias, algumas pesquisas. E a gente tem ouvido de famílias que têm se separado, de pai que tem abandonado o lar, homens que têm espancado esposas. Mas eu profetizo em nome de Jesus que nenhum lar cairá essa maldição em nome de Jesus, que nenhum lado da nossa igreja, que nenhum lado dos nossos casais passará por essa situação. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos livre disso, em nome de Jesus. Situações complicadas, que parece que não tem solução. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós compreendemos o que Deus quer, essas situações elas passam a se resolver de maneira tranquila, de maneira coerente, em nome de Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor. Na narrativa de Mateus, a gente vê que a Bíblia ela dá um certo destaque para José. José passa agora a se comunicar, a falar com Deus, a ouvir a voz de Deus através da mensagem do anjo, e comunica essa mensagem a Maria, e os dois, como casal, tomam a decisão junto de ir para o Egito, retornar para Israel. É interessante que José ele tem uma característica que logo no início do versículo vai falar que ele é um homem justo. Mas o versículo em si ele não dá muitos detalhes dessa justiça de José. Mas por associação nós podemos entender, através da própria palavra do Senhor, que a Bíblia vai nos mostrar o que é ser um homem justo. E nós temos o exemplo clássico de Jó, e o próprio Deus vai dar testemunho de Jó. Homem justo e fiel, temente a Deus, homem que se desvia do mal.
Essa é uma característica de um homem justo. E essa característica que o Senhor requer de nós, homens, como pais, como esposo, que nós venhamos ter essa característica de um homem justo, ou seja, de um homem que se desvia do mal. Mulheres, vocês precisam ser como radares, como pessoas, mulheres de Deus, que estão atentas à voz do Senhor. E quando qualquer outra voz tenta entrar no nosso lar ou no seu lar para atrapalhar o relacionamento do casal, que você como esposa esteja atenta a essa voz, avise, comunique ao esposo e juntas em orações combata essas vozes que não é a voz de Deus. É interessante que o próprio Jesus vai citar uma passagem que está em Deuteronômio 8:3, na tentação, ele vai citar essa passagem. E lá em Deuteronômio essa passagem fala o seguinte, que eu te deixei passar fome e sede no deserto para que tu entendas que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós entendemos que o que manteve o povo de pé no deserto não foi somente o maná, mas foi a palavra que saía da boca de Deus e que era comunicada a Moisés e a Arão. E o povo era alimentado, não apenas o corpo físico, mas também o corpo espiritual. Deus se preocupava com a vida espiritual do povo. Apesar do povo ser um povo de dura cerviz, Deus não desiste do povo. E existe um detalhe que eu acho interessante, que é quando o próprio Balaão, junto com Balaque, eles vão procurar, de alguma forma, amaldiçoar o povo. Mas quando Balaão vai consultar a Deus, o próprio Deus fala que não vê pecado em Israel. Ou seja, nós entendemos que Deus ele adotou Israel como povo seu, de propriedade exclusiva dele. E a partir daquele momento, o próprio Deus passa a ser o defensor do povo, passa a guerrear as guerras do povo e dar a vitória para o povo. Para nós também não é diferente. Deus é quem luta por nós. O Senhor é quem peleja por nós. Não importa o nosso adversário, se é o inimigo das nossas almas, se são a peste que voa ou que assola ao meio-dia, a mortandade. Tudo isso Deus tem poder para nos livrar. Mas também tudo isso irá cumprir os planos e os projetos de Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. O resultado de uma vida, de uma pessoa justa, foi o que aconteceu com José. Foi receber a responsabilidade de educar o Filho de Deus. Posteriormente, o próprio Jesus, como um homem justo também, ele passa a ter essa responsabilidade de ensinar o seu discípulo e posteriormente seu discípulo nos ensinar. E temos hoje a palavra de Deus, que através dela nós conseguimos ouvir e entender a sua voz. Através da palavra do Senhor nós conseguimos compreender qual é o projeto de Deus para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós passamos por um momento difícil, é verdade. Sabemos como casal, como família, todos nós temos nossas adversidades, todos nós temos nossos problemas. Mas quando nós submetemos esses problemas, essas adversidades à vontade de Deus e buscamos ouvir de Deus qual a solução correta para isso, Deus vai nos dar uma direção e nós certamente venceremos com louvor e passaremos com louvor esses momentos. Então que nesse momento você possa estar com o coração aberto para entender e compreender o projeto e o plano de Deus. Deus conta com você para que através do seu relacionamento com Deus, para que através da sua vida com Deus, outros casais se acheguem a Ele. Deus conta com você para que vidas venham ser transformadas. Porque nós entendemos que casais sadios, certamente teremos igrejas sadias, sociedades sadias, uma nação curada e sarada pelo poder de Deus. E através de mim, através de você, que Deus quer fazer isso. Engrandecido seja o nome do Senhor. Lares fortes, igrejas fortes, cidades fortes, pessoas restauradas.
O inimigo sempre vai intensificar os seus ataques à família, procurando nos colocar um contra o outro, pois agindo assim ele sabe que não iremos conseguir ouvir a voz de Deus. Mas o Senhor é quem guerreia por nós, o Senhor é quem luta por nós, o Senhor é quem nos dá a vitória. Por isso, marido, Deus conta com você para que você venha fazer parte de pessoas que ouvem a voz de Deus e através de você a sua família tem um direcionamento. Mulheres, Deus conta com você para agirem conforme a sua vontade e ser submissa aos seus esposos, ou seja, estar debaixo da mesma missão, juntos, agindo e fazendo aquilo que Deus tem colocado segundo a sua vontade. Homens, José estava diante de um suposto adultério, aos olhos humanos, mas quando foi buscar um direcionamento de Deus, toda aquela situação se desfez e a solução de Deus foi um relacionamento com José. Muitas vezes nós nos colocamos, somos colocados, nos encontramos diante de algumas situações embaraçosas, difíceis, nos nossos lares, nos nossos casamentos, nas nossas famílias. Mas quando nós corremos para os pés do Senhor e buscamos de Deus essa direção, Deus certamente Ele entra com a palavra certa, com uma voz correta, e nós iremos agir conforme o seu direcionamento, conforme a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Para ser parte da voz, Deus tira pérolas do lamaçal. Eu gostaria de repetir essa frase, porque essa frase é uma frase que ela tem um efeito grande quando nós compreendemos isso. Deus tira pérolas do lamaçal. Não importa a situação que você esteja vivendo, ou que você já viveu, ou que você já passou. Não importa se o mundo diz, não tem jeito, abre mão, separa, divorcia. Não, Deus está falando que existe uma solução. Deus pode fazer de uma situação tão complicada, tão embaraçosa. Deus pode tirar grandes lições e transformar isso daí em uma grande bênção. Não que o pecado em si é uma bênção, mas Deus trabalha diferente do trabalho do homem. Deus tem suas formas e suas maneiras de trabalhar. E certamente não existe nada e nenhuma situação que Deus não possa reverter. Não importa o que temos passado ou iremos passar, ouça a voz de Deus. Eu declaro que um grande número de casais viverão um dia de bênçãos. Casamentos serão restaurados. Assim que passar essa crise, ouviremos muitos testemunhos. Em nome de Jesus. Eu gostaria, para finalizar, de ler aqui um outro salmo. Está em Salmos 33. Esse salmo é a resposta de Deus para nós nesses dias. Que você possa meditar para concluir essa palavra. No Salmos 33, versículo 13 em diante, fala o seguinte: o Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para o conservar vivo na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Que você possa ficar com essa palavra, que a voz de Deus penetre o seu coração, a sua mente, o seu lar, a sua casa, e você seja abençoado em nome de Jesus. Amém.